Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nossa leitura e comentário, a revelação do Antigo Testamento, é o nosso quinto encontro. Podemos dizer que com a descrição, tendo em vista os encontros passados, do estado real do ser humano, porém, e daquilo que ele transforma, a possibilidade da revelação de Deus em suas obras, não fica dito tudo o que Paulo quer dizer. Paulo cita ainda um terceiro ato do drama, as peripécias que se seguem ao todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, como encontramos na carta de São Paulo a Romano, capítulo 3, versículo 23, que diz: Agora, fora da lei, manifestou-se a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aquela justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Uma justiça que se dirige a todos aqueles que creem. Esses são os destinatários da justiça, aqueles que creem. Este agora, porém, como diz São Paulo, tem uma importância decisiva. É o apelo ao momento escatológico do fim, da revelação definitiva da salvação que Jesus Cristo operou para todos os seres humanos, tanto para os judeus como para os pagãos. A dimensão universal da salvação. Todos foram chamados à salvação, porque em Cristo, na cruz, ele justificou a todos, sem distinção, judeus e pagãos. Por este agora, porém, da salvação realizada em Cristo Jesus, Paulo, nos 2 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, lança um olhar sobre o mundo antes de Cristo e sem Cristo. Então, Paulo fala dentro de um contexto já do Cristo revelado, a salvação realizada, a justiça de Deus que acontece através da graça do mistério da cruz e ressurreição. Essa realidade já é uma constatação para Paulo, agora ele também passa a lançar um olhar sobre a realidade do mundo antes de Cristo, sem a revelação de Cristo. Ele apresenta um quadro sombrio, esse quadro que foi abolido por alguém que vive em plena luz, que no caso aqui é Jesus. Quanto mais clara brilhar esta luz da salvação para o homem, que é Jesus Cristo, tanto mais sombrio aparecerá o estado de não salvação ou de perdição, e vice-versa. Quanto mais obscuro e privado de graça aparecer o tempo antes de Cristo, tanto mais nitidamente brilhará a glória de Deus revelada em Cristo. Então, o mistério fontal, central da nossa fé, revelado em Cristo Jesus, este agora desta revelação, que faz com que quando nós lançamos um olhar daquela realidade sem o Cristo, se torne uma realidade obscura que somente Cristo é capaz de iluminar. Neste último ato de Deus, na revelação de sua justiça por Jesus Cristo, reafirmam-se para o homem as possibilidades da divina revelação pela criação, através da criação. E afasta-se a obscuridade proveniente do pecado. A revelação de Deus na criação será vista com novos olhos. O livro da criação
é lido como o livro de Deus. Realiza-se de maneira nova a revelação de Deus na criação e a possibilidade dada ao homem em Jesus Cristo e na fé, como o próprio São Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A glória do divino Criador e da manhã da criação brilha ante a face de Jesus Cristo. O testemunho bíblico da revelação de Deus na criação é expresso por esta de várias maneiras. Então tem um múltiplo significado, várias maneiras, onde se vê expressado o testemunho bíblico da revelação de Deus. Esse múltiplo significado corresponde à realidade múltipla do drama. Deus deu testemunho de si através da criação, através do cosmos e principalmente do homem. Todas essas realidades manifestam a revelação de Deus. Deus se revela pela criação, pelo cosmos e pelo homem. Através disso, ele está testemunhando a favor de si, essa revelação divina de Deus. Os homens não corresponderam a esta possibilidade. Não foram capazes de olhar a criação, olhar o cosmos criado, o mundo criado, todo o universo criado, nem para si mesmo. Então, eles não foram capazes de perceber, que Deus estava, através dessas realidades, dando testemunho de si mesmo, se manifestando. Eles prevaricaram, caíram no erro e tornaram-se culpados. Mas as modalidades de seus erros e prevaricações revestem múltiplas formas e têm vários graus. Temos aqui outra realidade atestada pela Sagrada Escritura. No erro, oculta-se uma verdadeira procura, uma vontade de encontrar, ou seja, pela ânsia de que se falou, quando se abordou o problema do Deus desconhecido, que Paulo, naquele discurso do Areópago em Atenas, havia falado tanto para os epicureus quanto para os estoicos. Pelo testemunho bíblico, pelo que tem de positivo e de negativo, ponto que nós ainda vamos voltar, percebe-se que a queda e o erro do ser humano, o pecado, o desvio e o homem chegar ao culto dos deuses são algo que veio posteriormente. No começo, há sempre o certo, a verdade, a luz, a imagem verdadeira, a possibilidade de um caminho puro ou, no nosso caso, o encontro salvador com Deus que se revela pela criação. Então, antes da queda, isso. Por aí é que se deve medir as formas de desvio e de erro. Da situação real, concreta e histórica, surge em todo caso o imperativo voltai, que implica conversão. A palavra usada é metanoia, o verbo é metanoiete, voltai. Mudar de pensamento, mudar de mentalidade. Esse apelo significa: afastai-vos da noite má da incredulidade e da injustiça, afastai-vos dos deuses mudos e falsos, e convertei-vos ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A metanoia, a conversão, a mudança de mentalidade, pode, porém, significar igualmente: o que vós honrais sem o saber, este vos venho pregar. A metanoia, a conversão, pode exprimir o caminho para a passagem do desejo de conhecer o desconhecido, inconsciente, para o conhecimento do verdadeiro, do Deus verdadeiro, do desconhecido para o Deus verdadeiro, da ânsia de luz, da vontade de buscar o conhecimento, para aquele que disse: eu sou a luz.
João capítulo 8, versículo 12. A salvação gratuitamente a nós revelada e oferecida em Cristo Jesus, conhecida como justiça de Deus, é, na verdade, o tribunal de juízo sobre tudo o que existe, antes e fora de Cristo. Contudo, é também a revelação, a recondução ao devido lugar, a planificação daquilo que no mundo anterior e fora de Cristo aparece como esperança, como procura, como nostalgia, saudade, né, da grande experiência do encontro com Deus sem o pecado, no paraíso. Fica assim respondidas as duas perguntas, a saber: se, em que sentido se pode falar de revelação fora da revelação sobrenatural, específica e histórica, bem como da religião do homem, das religiões da humanidade, articuladas e concretizadas em seu sentido religioso? Razão para uma resposta positiva deve ser buscada em todos os elementos de que se falou na descrição da revelação por meio da criação. E através disso nós vemos a revelação na história específica da salvação, como Deus foi se revelando no Antigo Testamento em vários momentos. Como diz a primeira carta a carta aos Hebreus, Deus se revelou de muitos modos, né, e de muitas maneiras. Isto é, ele se revelou de muitos modos e muitas maneiras. Então nós vamos ver essas maneiras, esses modos, como Deus foi se revelando no Antigo Testamento. A revelação de que a Escritura fala, de que nos dá testemunho, não se reduz à revelação natural. A revelação de Deus em suas obras, na criação, no homem, no seu espírito, coração e consciência. E também se revelou em determinados momentos da história. Quando se fala dessa revelação, passa daí para se precisar o campo em que se concretiza a revelação histórica especial. Noutros termos, fala-se daquela, isto é, da revelação, né, que nós tratamos da revelação natural, para se apresentar a preparação e o quadro desta, a revelação histórica especial. A revelação natural, é o pressuposto e a condição da revelação nova especial, que é justamente a revelação histórica especial. É uma revelação específica, né? Isso nos encaminha para o que vamos apresentar. Quando interrogamos os testemunhos do Novo Testamento, ou para nos limitarmos ao já conhecido, quando interrogamos a Epístola aos Romanos e o agora, porém, nós vimos na reflexão da carta aos Romanos, nela expresso, em relação à revelação e à salvação em Jesus Cristo, percebemos logo que este agora, porém, não se refere apenas aos pagãos, mas também aos judeus. Compreende-se que os judeus sejam expressamente nomeados, pois eles têm algo de especial em comparação com os pagãos. A revelação que os judeus receberam é diferente da revelação que os pagãos receberam. Embora, na natureza, na compreensão da revelação natural de Deus, os judeus foram capazes de perceber o Criador, né? Enquanto os pagãos, na busca de conhecer, acabaram criando ídolos. E essa obscuridade agora vem em São Paulo, em Atenas, vem então, ele vem justificar, ele vem fundamentar através do Deus desconhecido. E o desejo de conhecer o desconhecido que vem da própria filosofia grega. Então, compreende-se que os judeus sejam expressamente nomeados, pois eles têm algo de especial em comparação com os pagãos.
A mensagem a eles especialmente dirigida e a especial relação com Deus, chamado específico, a eleição que em Jesus Cristo se exprime e se planifica e que nele lhe aponta o seu fim histórico. Demais, agora, porém, na carta aos Romanos, que em Jesus Cristo encontra-se a realização plena. Deve ser visto e interpretado em conexão com sua pré-história imediata, pois aí tem o seu fundamento. Então, as revelações que nós vamos encontrar no Novo Testamento de Javé Deus com o seu povo. Se perguntarmos onde é que começa essa revelação especial dada aos judeus, achamos a resposta clara na Escritura. Começou com a revelação de Deus feita a Abraão. Conhecemos-lhe aproximadamente até o lugar, a Mesopotâmia, a terra de Eufrates e o tempo, meados do terceiro milênio a.C., ano 1800. Neste quadro histórico e geográfico foi que ocorreu o fato de que nos fala o capítulo 12 do Gênesis, o chamado e a ordem de Deus a Abraão. Começa aqui a narrativa daquela história que se entende até Jesus, e que é conhecida com o nome de Antigo Testamento. A escritura do Antigo Testamento, como hoje a temos, não começa, portanto, com o chamado de Abraão, mas tem de precedê-la a ideia mais ampla, a pré-história israelita. De Abraão começa a história israelita. Antes de Abraão é a pré-história israelita, também fundamental para nós conhecermos a história da revelação. Então, a história pré-israelita e universal do mundo, da humanidade, do homem em particular. Dela nos fala o Gênesis, no capítulo de 1 a 11. A pré-história. Inclusive, até o comentário que eu estou fazendo ao livro do Gênesis, do capítulo de 1 a 11. A pré-história aqui referida não apresenta apenas o horizonte em que ocorreu a revelação especial feita a Abraão. Ela mostra outro sim, porque o chamado de Abraão e a revelação a ele feita têm sentido e se tornam, então, necessários. Então, nós vamos ver no próximo encontro a revelação como origem, trabalhando esse capítulo 1 ao capítulo 11, teologicamente, da compreensão da história da revelação na pré-história do povo de Israel. Então, no próximo encontro, nós daremos essa continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.